Boa tarde, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? Dando continuidade ao assunto, né, do capítulo 9, né, do livro de vocês, tá? Que no caso é o primeiro reinado, tá? Discutiu aí todo o processo de independência, né, fazendo aí uma pequena revisão. A gente já discutiu o processo de independência, né, que já se inicia com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Não sei se vocês lembram dos tratados, a abertura dos portos, os tratados com a Inglaterra, a elevação do Brasil ao Reino Unido. A gente discutiu também a Revolução Pernambucana, né? Já mostrava um processo de insatisfação com a presença da corte portuguesa no Brasil. A gente discutiu as revoluções liberais de Porto, que era um descontentamento que os portugueses, né, tinham com o rei Dom João, né, já era o rei Dom João VI, e exigiam o retorno dele para Portugal. E aí, né, teve a regência do Dom Pedro, né, de 1821 ao 7 de setembro de 1822, né, que é nesse processo, né, que vai ser concretizado aí, né, ser concretizado entre aspas, porque o Brasil ainda necessitou, após a independência, de um processo de consolidação da independência, mas a partir da regência do Dom Pedro, né, que tem o dia do fico, né, que o Dom Pedro, né, o príncipe regente, ele vai ficar, né, no Brasil, né, não aceitando aí mais leis ou ordens vindo de Portugal. E chega lá o dia 7 de setembro, que o Dom Pedro, a partir da influência do seu ministro do José Bonifácio, e também, né, principalmente, e também da princesa Leopoldina, que assina a Carta da Independência, né, e no 7 de setembro o Dom Pedro, né, vai, né, o famoso Independência ou Morte, declarando o Brasil independente de Portugal. A partir daí vai ter muitas lutas, não lutas, mas conflitos, né, na Bahia, no Maranhão, e em outras regiões litorâneas, né, pelo esse processo de independência, e também até na Cisplatina, né, que é um dos temas da nossa aula de hoje. Tá? E com isso, né, já podemos dizer, né, crise do primeiro reinado. Por quê? Porque a Constituição de 1824, pessoal, ela é bem autoritária, né? Ela foi otorgada, eu falei isso na aula anterior. Ela vai ser otorgada, ela vai ser imposta pelo Dom Pedro I. E as pessoas vão ficar descontentes, principalmente os liberais, porque foram eles que apoiaram, né, o Dom Pedro I, né? Foi um dos apoios que o Dom Pedro I teve aí, e foi importante, né, do ponto de vista aí do Brasil, né, desse processo de independência. Então, vai ter esse processo, né, de confederação do Equador, que o Dom Pedro I vai reprimir violentamente, né, vocês lembram aí da questão aí do Frei Caneca, né, que ele era para ter sido enforcado, mas acabou sendo fuzilado. Enfim. E aí, em 1825, que eu já passar o slide, vai acontecer o seguinte, né? As províncias unidas do Rio da Prata, né, vão lá, né, para o Dom Pedro I e vão tentar negociar ali a independência, né, a libertação da Cisplatina, né, do Brasil para se unirem a essas províncias, tá? E aí, claro, o Brasil ele não vai concordar, tá? E aí é que vai acontecer uma guerra, chamada Guerra Cisplatina, ou Guerra da Independência Cisplatina, que vai acontecer de 1825 a 1828, tá? E nessa guerra, a Cisplatina, né, a província Cisplatina, vai se tornar independente, não só do Brasil, mas também até da influência da Argentina, que também participa desse conflito, certo? E para vocês terem uma ideia, a Cisplatina foi anexada no Brasil em 1821 pelo próprio rei Dom João VI, que entra naquele contexto das guerras napoleônicas, né? O Dom João VI meio querendo até se vingar do Napoleão.
Claro que esse conflito ele vai iniciar bem antes, né? Mas ela vai ser anexada mesmo em 1821, tá certo? E no caso, o rei Dom João VI, interessado também, claro, né, nos minérios ou nas riquezas que poderiam ser extraídas daquela região, tá? Daquela região oriental do Rio da Prata, tá certo? E a partir de 1825, né, vai ter esse início de negociação. O Dom Pedro ele não vai concordar com isso, claro, e a Cisplatina vai declarar sua independência, né, em 1825. Dom Pedro não aceitando isso, vai montar um exército, né, já tinha a sua marinha, e vai para lá, né, para o Rio da Prata. Né, as batalhas vão se dar principalmente, vão ser batalhas marítimas, claro, vão ter batalhas em terra também, tá? Mas, e claro, vai ser uma guerra que o Brasil não estava preparada, né, não só financeiramente, como também militarmente, tá? E vai pegar muitos empréstimos com a Inglaterra durante esses 3 anos, olha só. O Brasil devendo, né, e vai, né, entrar em guerra. Poderia ter entrado em acordo, né, mas o rei Dom João, o Dom Pedro I, né, o imperador Dom Pedro I, né, não vai ter negociata com ele, não. Tá certo? Ele vai entrar em guerra mesmo, vai ser uma guerra custosa, a população não vai apoiar, tá? Tudo isso vai acontecer nesse momento, tá? E o que é que acontece daí para frente, né? A Inglaterra, né, percebeu que essa guerra poderia atrapalhar os negócios que a Inglaterra tinha naquela região. Por quê? Porque essa região, pessoal, é muito importante, né? O Rio da Prata, ela dá acesso ao oceano, né? Ao Oceano Atlântico, se não me engano, e também tem uma abertura para o Pacífico, tá? Mas enfim, e ela também é um rio que vai adentrar, por exemplo, ao Rio Paraguai e também, né, tem até aí no livro de vocês, né, o rio, deixa eu olhar aqui, Rio Paraná. Tá? Era uma região muito importante porque chegava ao interior desses países, não só do Brasil, mas do Paraguai, do Uruguai e também da Argentina. Então, as disputas, né, elas não iniciaram no século XIX, né, elas iniciaram desde o início da colonização. Né? Desde que se descobriram que aquela região ali era importante, né? Pela extração de prata, né? Para chegar a outras localidades, né? Mais interioranas, desses países aí que eu citei que estão envolvidos, tá? Por isso, né? Rio Paraná e Rio Paraguai, né? Tem aí no primeiro parágrafo, né? Depois do tópico Guerra da Cisplatina, né? No finalzinho Então, era uma região muito estratégica. E, claro, a Inglaterra ela vai intervir, isso depois de ela emprestar muito dinheiro para o Dom Pedro I, tá? Ela vai emprestar, chega um momento que não, vamos dar uma pausa nessa guerra, tá certo? E vai se estabelecer um tratado, né? Vai ser o Tratado de Montevidéu. Isso depois de o Brasil perder várias e várias derrotas, né? O Brasil vai perder muito, né? Muitos conflitos. Mesmo assim, o Dom Pedro I, sabendo que essa vitória poderia trazer popularidade para ele, né, vai continuar com esse conflito. E a Inglaterra vai intervir, vai fazer um tratado de Montevideo, onde é criado o Estado Oriental do Uruguai. Sendo que nem Brasil e nem Argentina, né, conseguiram seus objetivos. Por quê? Porque o Brasil estava em guerra com, né, as regiões, né, as Províncias Unidas de Prata, e a Argentina vai lá dar apoio, né? Por quê? Porque ela queria ali depois, né, ter influências no Uruguai ou até dominar o Uruguai posteriormente. Só que esse tratado com a Inglaterra, né, deixou o rio neutro, ou seja, o rio agora poderia ter embarcações brasileiras, uruguaias, argentinas e até paraguaias, poderiam comercializar naquela região, e o Uruguai ali seria um estado agora chamado Estado Oriental do Uruguai. Claro, Inglaterra pensando, né, lógico, no seu comércio, né, nas suas transações comerciais. Por isso que ela deixou o Rio da Prata neutro, porque ele vai desaguar no interior do Brasil, vai até o Paraguai,
vai pegar a Argentina, né, a parte oriental da Argentina e o Uruguai. Então, isso favoreceu, claro, muitos ingleses e foi uma guerra custosa para o Brasil, né? Tornou o Dom Pedro I ainda mais impopular em suas medidas e é um dos motivos, né, para a sua abdicação em 1831, mas a gente vai falar isso na próxima aula, certo? Espero que vocês tenham entendido a Guerra Cisplatina. E aí, cultura e sociedade, né, que vai estar aí no livro de vocês, na página 10, 11 e 12, tá certo? Como é que era? Como é que estava caracterizada aí a cultura e a sociedade no primeiro reinado? Vamos lá. Como é que estava a hierarquia, né? A pirâmide social? Ó, elite nacional, grandes proprietários de terras, comerciantes e altos funcionários públicos, certo? Tem aí no livro de vocês, né, no tópico Sociedade no Primeiro Reinado, na página 10, lá no primeiro parágrafo, tá certo? Essa elite aí, no caso, grandes proprietários, produtores de cana-de-açúcar, de café, grandes comerciantes, principalmente comerciantes de escravos e altos funcionários públicos que exerciam ali a administração, como, por exemplo, os ministros do reino, né? Então, todos esses aí estavam na elite nacional. Tinha também uma classe média, né? Os profissionais liberais, médicos, né? Dentistas, tá? Tem tudo aqui dizendo no livro de vocês, tá? Então, médicos, né? Pequenos comerciantes, tá? Militares de baixa patente, membros de baixo clero e pequenos agricultores também, certo? Trabalhadores livres também estavam, né, compondo essa organização social. Poderiam ser estrangeiros, que vieram ganhar vida no Brasil e vendiam ali objetos, né, algumas bugigangas, e ex-escravizados, que vendiam sua mão de obra também. E tem os africanos escravizados, né, que estão ali na base da sociedade. Lembrando, pessoal, que dentro desses africanos escravizados tinham os escravos de ganho, né? Eles acabavam ganhando a confiança do seu dono, e o seu dono percebendo que iria lucrar mais com os escravos de ganho, porque, por exemplo, eles vendiam objetos, principalmente comidas, né, alimentações, faziam suas receitas e iriam vender, ou iriam engraxar sapato, ou iam fazer outra atividade. E aí eles iam recebendo dinheiro e partilhavam, né, uma boa parte desse dinheiro, né, os escravos de ganho, com seus donos, né? E aí eles entravam ali, né, na parte da... Era uma base, claro, eles não deixavam de ser escravos, né? Mas podemos puxar uma setinha aí, né, nessa sociedade, nessa organização social, durante o primeiro reinado, certo? E cultura no primeiro reinado, tá? Algo aí que vai ter aí nas páginas, principalmente na página 13, né, do livro de vocês. Né? Vocês podem ler novamente, que vai estar, tudo que eu estou falando aí vai estar aí. Herança portuguesa, né, a educação, né, as artes, as próprias manifestações, algumas manifestações culturais, principalmente religiosas, a língua, né, tudo isso aí foi deixado pelos portugueses e que continuou lá no primeiro reinado. E tudo isso aí vem com quem, né? Vem com as mudanças que ocorreram a partir da chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, tá? Então, tudo isso aí vai favorecer, né, esse processo, essa expansão do processo cultural brasileiro, né? Porque vai ter, ó, lá no primeiro parágrafo da página 12, incentivo à vinda de artistas intelectuais europeus. A gente pode falar da missão artística francesa, né? O próprio Debré, o Jean-Baptiste Debré. Tem um outro também, né? Tem vários, né? Mas o Debré é um dos principais, vai ter outro também, né? Inclusive, na página 12 tem uma obra, né? Aliás, na página 12, na página 11, na página 10 do livro de vocês, figuras, né, do quadros e pinturas que foram realizadas nesse período aí né, depois, né, da instalação da corte portuguesa no Brasil e depois até mais à frente, certo? Então, as medidas que foram tomadas, né, a própria criação, por exemplo, do Jardim Botânico, da Imprensa Régia, do teatro, né, do Teatro São João,
né, da Biblioteca Nacional, Biblioteca Imperial, que depois se tornou Biblioteca Nacional. Tudo isso aí vai fazer com que a cultura brasileira ela vai ali, claro, vai se adaptando, mas vai se expandindo, vai tomando novos rumos. Cultura popular, né? Vai ser fruto da mistura de várias etnias. Você vai ter influência indígena, africana e europeia, certo? Então você vai ter muitas coisas aí. Por exemplo, o entrudo, né? Que era uma manifestação cultural portuguesa, mas quando ela é trazida para o Brasil, que vai dar origem ao carnaval, por exemplo, ela vai se adaptando a alguns, né? Algo. O carnaval tem influência portuguesa, sim, mas ele se adaptou aqui no Brasil, né? Veio com o intrudo e a partir daí surgiu o carnaval brasileiro e teve a influência não só portuguesa, mas também africana e indígena, né? Então, para percebermos aí que a cultura popular no primeiro reinado e também depois no segundo reinado, república, vai ter a influência, né, dessas etnias, a indígena, a africana e a europeia, tá certo? Então, tudo isso aí vai fazer parte desse processo, tá? Ó, aí no livro de vocês, na página 12, né? Deixa eu olhar o parágrafo. O quinto parágrafo, né? Tá de lado com a imagem. As manifestações da cultura popular, por sua vez, eram marcadas por um misto de influências portuguesas, indígenas e africanas. No Brasil do início do século XIX, era comum que as festas religiosas católicas trazidas pelos portugueses fossem assimiladas pela população e adaptadas de forma que obrigassem costumes de origem africana e indígena. Então, isso foi adaptando. A gente pode falar, por exemplo, em religiões de matriz africana, né? Os africanos se convertiam ao catolicismo até por uma imposição, né? Mas, ao mesmo tempo, ali estavam cultuando seus deuses, né? Então, eles vão se adaptando, tá certo? Nesse sentido, destaca-se o intrudo. Essa festa trazida pelos portugueses era comemorada pela população mais pobre com batalhas de limões, de cheiro e farinha, além de balões cheios de água que as pessoas arremessam umas nas outras. Segundo o chorador Câmara Cascudo, o intrudo deu origem ao carnaval, ou seja, eles se adaptaram, tá? O ensino superior, no caso aí a educação, né, com a vinda da corte portuguesa, né, o Dom João, ele criou aí vários cursos, especialmente de direito e medicina, né? O curso de direito, por exemplo, eram frequentados apenas por homens, era algo para os homens, as mulheres apenas a educação, né, para a vida matrimonial, certo? Apenas isso. E tem a educação infantil, né? Ela estava prevista na Constituição de 1824, porém o imperador, né, o Dom Pedro I, não dizia como isso iria acontecer, né? Não teve investimentos, não deixou claro, ou seja, ela não aconteceu, tá? Pregou o ensino público na Constituição, tá lá na Constituição, mas de fato isso não aconteceu, né? Isso foi algo que o Dom Pedro I fez, mas não aconteceu. Então, nossa aula fica por aqui, tá, pessoal? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, né, coloca aí no chat, tá bom? Ou aí anota e na próxima aula a gente tira essa dúvida, certo? Então, até a próxima aula e até mais.